Bom dia, Expressional, tudo bom? Eu sou o Carlos Krebs e começa agora o Duplo Expresso desta quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019. Este é o seu programa diário de informações com análises políticas, comentários e entrevistas. O Duplo Expresso vai ao ar pela web em todas as plataformas sociais, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã. Aos domingos, a partir das 18 horas. De preferência por fazer o check-in no programa lá em duploexpresso.com. Hoje, no dia consagrado à geopolítica, eu falo direto de Pelotas, no extremo austral do Brasil. Comigo estará Rômulus Maia, falando de Berna, capital da Suíça. Bom dia, Rômulus Maia. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia para quem está nos ouvindo nessa quinta-feira, 28 de fevereiro de 2018. 2018, não, perdão, 2019. Hoje, como você falou, a quinta-feira de geopolítica. Já a Lejane Miranda está chegando aí para comentar. Na sequência, Eduardo Jorge Vior. E, por último, fechando com chave de ouro, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Carlos, o programa está movimentado hoje, como eu falei, o Lejane chega mais cedo hoje, mas eu queria pedir que você lesse brevemente para a gente um comentário que você recebeu do Pedro Augusto Pinho, que é uma pessoa que publica com a gente, excelente analista, aí como ele assina, né, avô, administrador aposentado, mas é algo que reflete muito o nosso quadro. Por que o golpe está sendo um passeio? Por que não tem resistência no Brasil? Você pode ler a mensagem que a gente recebeu ontem do Pedro, por favor, Carlos Krebs? É assim, ele mandou uma trilogia de artigos, hoje vai ser publicado a última parte, né, que precisa-se oposição. Esse é o título geral da trilogia. E ele fez um pós-script, que é esse aqui. Se eu estivesse precisando confirmação da inexistência de oposição nos partidos com representação parlamentar, a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, do Senado, teria me dado um presente. São 27 membros. Os 26 que votam por unanimidade aprovaram Roberto Campos Neto para presidente do Banco Central. Nesses eleitores havia dois do PT, o Jean Paul Prats, do Rio Grande do Norte, e Rogério Carvalho, de Sergipe. Ou seus suplentes, que seriam o Paulo Paim, aqui do Rio Grande do Sul, e Jacques Wagner, da Bahia. Ele diz que não conseguiu a lista de presença. Poderia ser uma cortesia parlamentar não tivesse o Sabatinado afirmado, clara e enfaticamente, que iria lutar pela independência do Banco Central, ou seja, que o banco deixaria de atender ao país para atender ao sistema financeiro internacional. Gostaria sinceramente de ter errado no meu artigo. Infelizmente acertei. Estamos procurando um partido de oposição. Olha só, gravíssimo isso, gravíssimo essa agenda da independência do Banco Central. Há muito tempo é tocada aí pelas instituições de Bretton Woods. A gente passou resistindo, inclusive durante o governo Fernando Henrique, mas agora o pessoal até do PT no Senado vota a favor de um presidente do Banco Central que quer fazer isso. Mas mais tarde a gente volta aí sobre essa questão crítica, porque quem já chegou aqui para conversar com a gente foi Lejane Miranda, que propôs hoje a continuação da trilogia que ele vem falando, e fala o seguinte, ó, a divisão do mundo pelas potências imperialistas. Parte 2 de 3. Acho que esse aqui está sobrando. Então, não. Parte 2 de 3. Potências imperialistas, parte 2 de 3. Congresso de Viena, de 1814. Eu adoro história, então eu vou viajar junto com Lejane Miranda nesse comentário. Bom dia, Lejane. Carlos, bom dia a nossos ouvintes aí, espectadores. E por esse tipo de televisão, eles também são participantes, eles mandam questões, né? Então, eu só quero fazer um pequeno fechamento não é aula, né? Mas o comentário da semana passada, aquele Paz de Westfália, é um período grande da história, mas eu queria enfatizar assim que ficou muito rápido as grandes questões que decorreram daquele tratado, né, de 1648, né, que hoje, inclusive, praticamente caíram por terra, né, já não tem mais validade nenhuma, né, que é a questão da soberania nacional, da igualdade entre as nações, da territorialidade e da autodeterminação, ou seja, não intervenção. Esses conceitos são fundamentais para a Europa, inclusive, ser o que é hoje, a Europa moderna, né? A construção dos estados nacionais, a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, etc., né?
Então, isso foi assim fundamental, muito marcante nessa paz de Westfália, né? Lembrando que nós vivíamos um período do final da Guerra dos 30 anos, né, 1618, 1648, e o final da Guerra da Espanha com a Holanda durou 80 anos. Então, era uma Europa toda conflagrada em diversos conflitos, né? E aí era preciso estabelecer, então, a paz. E essa paz foi estabelecida com a instauração do chamado absolutismo monárquico, né? Então, isso joga a Europa numa situação assim de que os reis, né, l'état c'est moi, os reis adquirem poderes, né? Não há praticamente parlamentos funcionando, né? Então, é um período chamado absolutismo monárquico. Alguns autores usam termos Idade das Trevas, eu não gosto disso, como também não gosto do chamado termo iluminismo, como se iluminasse um período que era de trevas, né? Eu não acho que houve treva na Europa, século XVI, etc. E tal, mas isso ficaria para depois. O que nós vamos perceber, e aí como marxista, né, sempre eu coloco assim, tentar entender as relações e a política internacional do ponto de vista da luta de classes e do materialismo dialético. Então, a burguesia, enquanto classe social, que já existia, evidentemente, mas não era classe dominante, não tinha hegemonia, não é? Quem mandava ainda eram os senhores feudais, que, apesar de decadentes, ainda tinham poder, e os nobres, a nobreza. Então, havia uma luta de classes, por isso que Marx diz que, se pudesse exemplificar um período histórico, né, uma revolução que ele achou fundamental, foi a Revolução Francesa, né? Ele estudou bastante aquele período, que foi exatamente o ápice dessa luta, onde a burguesia destrona a monarquia e assume o poder. Por isso, né, nesse sentido que também ele fala, né, que a burguesia, nesta época, era considerada uma classe revolucionária, né? O proletariado, que mais para frente ele vai dizer que o proletariado vai assumir um papel revolucionário, e teria até os dias atuais, mas ainda não verificamos isso em sua plenitude, com a exceção, evidentemente, daqueles anos da Revolução Russa, mas que também já terminou esse desfecho. A burguesia era muito avançada para a época, né? Tanto que questões fundamentais que hoje estão em baixa, né? A própria burguesia, que na época defendia certos conceitos, hoje não defende mais, como, por exemplo, o ensino público e gratuito, é uma invenção da burguesia, e a separação entre o Estado e a religião, chamado Estado laico. Nós vemos hoje um franco retrocesso, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, nós temos esse período histórico, nós temos que entender 1648, o absolutismo monárquico, ele depois vai entrar em decadência, aí então que eu quero entrar na aula de hoje, porque lembrando que o nosso título, não é aula, desculpe, nosso comentário principal é quando as elites, né, e aí não pode usar o termo burguesia, dividem o mundo em suas áreas de influência, né? 648 foi um período, agora nós vamos entrar num outro período, que é o período do chamado Congresso de Viena, né? O Congresso de Viena, ele durou muito tempo, ele durou quase um ano, começou em 1814 e só foi concluído no final de 1815. Eram nobres reunidos que, se nós pudéssemos usar um termo para definir o significado desse congresso, muitos historiadores usam esse termo, portanto, não é um termo que eu estou adotando, mas acho muito pertinente, né? É a chamada restauração, ou, se pudéssemos usar o termo, a revanche, né? Ou seja, aquelas monarquias que estavam decadentes e aí, com o Império Napoleônico, foram destroçadas, né? Isso depois da Revolução Francesa e mais do Império Napoleônico, eles então, aí Napoleão já estava no final de 14, começo de 15, ele perde, mas depois tem um soluço, ele volta, ele sai da ilha onde ele estava, ele
restituído, mas mesmo assim o Congresso de Viena continuou acontecendo, né? Napoleão já não teria mais aquela força que teve, né? A diferença entre a ilha de Elba e a ilha de Santa Helena, que nós sabemos, né? Então, há uma restauração, ou seja, a monarquia, num soluço de volta do poder, ela então procura restabelecer o absolutismo monárquico, ou seja, tomar de volta aqueles países onde ela tinha sido destroçada, né? Isso acontece especialmente na França, com a dinastia de Bourbon, né? Acontece Portugal, né? Nós não podemos esquecer aí que as coisas estão interligadas. Lembra 1808? Há um livro famoso do Laurentino Gomes, uma trilogia, 1808, 22 e 89, que eu recomendo. Ele não é historiador, mas é um jornalista baseado em muitos fatos e dados, né? Muita pesquisa histórica, né? Em 1808, a família real teve que abandonar Portugal, né? Porque tinha sido expulsa pelas tropas napoleônicas. Napoleão estava às portas de Lisboa e a família veio com lá milhares de pessoas para cá, trouxe a biblioteca, tem um livro famoso sobre isso, a Biblioteca de Reis, né? E vieram 30, 40 mil volumes juntos, né? Então, porque não tinha clima para eles ficarem na Europa. E eles só retornam, né? Dom João só retorna muitos anos depois, mas aí é outra história, né? O papel que eles tiveram aqui no Brasil foi bastante importante, né? Não há que desconsiderar, não é, o papel. Mas eles eram reis absolutos, não havia propriamente vamos dizer assim, uma democracia na época, esse termo nem podia usar, né? Mas veja, quando eu falei no comentário passado, né, sobre o parlamento do Reichstag, era um parlamento que, como se fosse hoje o parlamento europeu, ele tinha poderes, né? Então, vários países, né, que não tinham direito de voto nesse parlamento, no Reichstag, passaram com a Paz de Westfália, do Tratado de 1648, passaram a ter direito de voto nesse parlamento, que era muito importante, né? Bom, e aí, então, o Congresso de Viena. O significado, o Congresso de Viena, ele ocorre, evidentemente pelo nome, né, ele ocorre na Áustria, e ele vai de setembro de 1814 a junho de 1815. Né? Nós temos aí o Império famoso, né, o Império chamado Austro-Húngaro, e aí já fazer um parênteses, relembrar para quem gosta de cinema, né? Sícia, a Imperatriz, tem vários filmes sobre isso que endeusam, né, essa corte do Império Austro-Húngaro, que era o império mais importante, né, da Europa naquele momento em que acontece o Congresso de Viena. E, aliás, quem preside o Congresso de Viena, né, usar o termo preside é quem coordena, né, preside lema de presidente, é um príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, que é o nome Metternich, né, ou Metternich. Então, ele teve esse papel aí de consolidar essa revanche, esta restauração, né, do poder monárquico absoluto, né? O grande objetivo desse Congresso de Viena foi, então, como já disse, não é só restabelecer o poder absoluto dos reis, mas definir a territorialidade, né? Eu não sei, Rômulo, se você tem aquelas imagens aí que eu mandei na semana passada. Eu mandei 8 imagens numeradas. Elas estão fáceis aí ou não? Eu vou pegar aqui. Prossegue aí na exposição, professor. Eu aviso quando estiver no ar. Na verdade, no comentário passado era para falar era para mostrar 3 imagens. Nós mostramos só a primeira, que era o desenho do mapa europeu, não é? Como é que ficou a Europa a partir de 1648, né? Com o Sacro Império Romano, né, do Ocidente no centro, né, e outros vários impérios, né? Mas aí tinha 2 imagens de quadros muito importantes, famosos da época, que seria bom a gente recuperar. Eu pensei, inclusive, como não dá para escrever um artigo único sobre todos esses 3 comentários, e talvez seja necessário um quarto que eu estou falando,
talvez escrever 3 ou 4 artigos diferentes. Então, eu aí talvez faça um artigo específico do detalhamento do que foi a Paz de Westfália, né, quando essas elites, então, dividiram o mundo entre elas, né? Aí, não sei se você achou, mas aí talvez faça um segundo artigo específico sobre o Congresso de Viena. Aí os outros são, que a minha ideia, nos próximos 1 ou 2 comentários, é falar da divisão do mundo, aí já na mão da burguesia, né, a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, aí eu vou falar de vários tratados e vários acordos, né, inclusive a criação da Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, em 1919, e os tratados decorrentes a ela, né, que foram Versalhes, São Remo e Lausanne, né? Achou, Rômulo, as imagens? Não, infelizmente não. Estou procurando aqui, a gente está tratando disso internamente, mas prossegue aí, professor, enquanto isso. Ah, tá bom, então. Aí o Carlos Krebs também tem, que eu mandei para ele, né? Bom, esse Congresso de Viena, então, ele tem, então, esse objetivo que nós colocamos, né? E mesmo na Europa ainda com aquele soluço da volta de Napoleão, nós temos que registrar aqui, né, que o tratado foi assinado exatamente no dia 9 de junho de 1815, 9 dias exato, quando Napoleão perde de forma definitiva, né, o seu poder imperial na famosa Batalha de Waterloo, né? Ele perde para o Lord Wellington, né? Ele é considerado aí um grande estrategista militar que coloca Napoleão. Claro que a gente sabe que Napoleão começou a perder, né, o seu poder quando ele tenta invadir a Rússia e lá ninguém chegou até Moscou historicamente, né? Hitler tentou fazer isso e perdeu também, né? Napoleão foi a primeira vítima dessa sacralidade, dessa inviolabilidade do território russo. Ninguém chegou às portas de Moscou, né? Quais foram, então, os grandes atores que participaram desse congresso, né? Aí foram aqueles impérios, né, que nós mencionamos, especialmente o Império Russo, né, que era o império de um modelo monárquico chamado czarismo, né? O czar, né, vem da palavra César, czar, né, que era aquele poder absoluto, né, do czar. Então, esse era um império importante. Depois foi o Império da Prússia, que desapareceu, não existe mais, mas na época era importante. O Império Austro-Húngaro, da Casa Monárquica de Habsburg, né, que, aliás, tem aqui um pezinho no Brasil, né? A imperatriz Leopoldina era uma das filhas aí herdeiras, né? A gente fala herdeira, mas mulheres, no caso austro-húngaro, não herdavam, né? E mais a Suécia e o Reino Unido, e pequenas nações. O total de delegados presentes nesse Congresso de Viena foi em torno de 70 delegados. Então, tinha 1, 2 ou 3. Portugal esteve presente nesse congresso e coordenado, como disse, pelo príncipe Metternich, né? Então, ele foi então fundamental para desenhar um novo mapa da Europa. Aí eu acho que eu também mandei aí uma das imagens, o mapa da Europa de 1814, 15, né? Quando o tratado é assinado, e aí, se puderem comparar as duas imagens, vocês vão ver que a Europa vai... E a Europa de hoje também é uma Europa completamente diferente e distinta desses mapas. Então, é um continente que vai se alterando, não é, com as suas fronteiras em função de alguns momentos históricos importantes. E o Congresso de Viena, ele é, então, esse momento importante, né? Quem foram os grandes vencedores desse congresso, né? Então, lembrando que aí é uma luta de classes, né? Há um soluço dos nobres, né? Da monarquia, que vai fazer, então, um ajuste de contas com a burguesia que havia destronado, né,
os Luís lá, 15, 14, 13, etc., das famílias dos Bourbons na França, construído a República. Então, isso é uma restauração, é uma revanche, né? É uma desforra, né? Então, esses nobres... Por isso que nós temos que ver a história como um processo, né? A Revolução Russa, o socialismo não deu certo. Não, durou 80 anos. O que é 80 anos em termos da história, né? Nós não, os franceses fizeram a Revolução Francesa em 89, em 1800 Napoleão volta, cria lá um império, né? E em 1815 tudo é desfeito, que só vai então se consolidar a Revolução Francesa em que ano? 1871, né? Na Guerra famosa franco-prussiana. Aí o proletariado entra, não é? Como um protagonista, né? E consegue, inclusive, num cochilo ali da luta entre os próprios burgueses, né? da França e da Prússia. E em 1871 surge a famosa Comuna de Paris, né? Que um dia desses a gente faz também um comentário sobre essa. O Marx é a primeira vez que uma revolução popular é inspirada já num pensamento, né, do revolucionário Karl Marx, que ele era vivo, evidentemente, em 1871, tinha publicado o primeiro volume do Capital 4 anos antes, em 1867, e já era uma referência. O proletariado toma o poder em Paris. Dura 75 dias, né? Há uma carnificina depois, o ódio da burguesia ao proletariado, que já era imenso, né? Evidentemente, da Revolução Francesa, o proletariado participa da Revolução, mas quem dirige é a burguesia, enquanto classe que não era dominante, mas toma o poder. E aí muda a história, muda os valores, muda a superestrutura no poder, muda a base econômica, né? O capitalismo se consolida, etc. Então, esse é o processo que nós temos que ver. Essa revolução, os ideais dela só se consolidam em 1871, quase 100 anos depois, né? Por isso que temos que ver a história em processo, né? A Revolução Russa começa em 17, acaba em 1991, né? Mas e aí? Isso significa que o socialismo, né, ele se perdeu em termos de perspectiva, né? Por isso que o Hobsbawm, naquele série de livros que ele escreve, ele fala do século muito curto, né? Ele começa em 17, né, o século XX, e termina em 1991, né? Bom, eu falava então dos participantes desse, e os vencedores foram então o Império Austro-Húngaro, o Império da Rússia, a Prússia, que depois desaparece, e o Reino Unido, né? Eu vou daqui a pouco mostrar os detalhes, quais foram os ganhos de cada um desses impérios em função desse... Professor Lejane, a gente está com as imagens já aqui. Então, você recupera a imagem 2 e 3, só para o pessoal ver. Na época, nós não tínhamos fotógrafo, na época. Quem registrava os acontecimentos históricos eram os pintores. Está com a imagem 2 e 3 aí? 2 e 3. É porque eu estou sem a numeração, mas o que tem na imagem 2 e 3? São aqueles quadros. Os quadros... Vamos, Carlos. Eu consegui restaurar. Tu procura imagens Lejane Miran, 21 de fevereiro. Não esse que eu tinha feito agora. Procura um pouco mais abaixo. Lejane Miran. São dois quadros. E daí está na ordem correta. E a segunda e a terceira imagens correspondem aos quadros que o professor está falando agora. Estou vendo aqui. Tá, deixa eu botar aqui então na tela. Ok. Pronto. Então, você pediu para mostrar qual, professor? O 2 e 3? A imagem 2 e a imagem 3, né, que são a paz de Münster. Está no ar. E um quadro de Gerard Terbosch, né? Então, vocês vejam os momentos aí como essa nobreza, então, ela se sente vitoriosa na assinatura do tratado, né? E aí a imagem 4 você pode colocar no ar, que é aquilo que eu falei da Europa de 1815, né? Uhum. Achou? Está no ar, tudo no ar. Você foi falando, eu fui botando. Vejam que aquele Sacro Império Romano ele já não aparece, né, aqui no mapa, mas o amarelo do mapa é o Império
aí está escrito austríaco, é o chamado Império Austro-Húngaro, né? Sim. Cujo príncipe Metternich é que dirige. Então, você veja lá, em verde, o Império Russo, né? A França, nesse roxinho do lado esquerdo aí, né? A França restaura, então, a dinastia de Bourbon, a nobreza, num soluço histórico, volta ao poder. Isso vai causar, evidentemente, conflitos, né? Depois vem a Revolução de 1848 na Europa, que foi também muito famoso. Tem livros que estudam o século XIX como um século revolucionário, né? E o Reino Unido, etc. A Espanha e Portugal aí no canto, né? Então, aí pode tirar, porque as outras imagens já são dos comentários. Só comparando aqui, eu coloquei a primeira imagem para o pessoal ver como é que era antes, o que você fazia referência aí. Que era número 1, era a imagem do que era a Europa em 1648, né? Exatamente. Então, você tem aí o reino da Polônia, né? o reinado da França, né? E no centro lá esse Império Sacro Romano do Ocidente, né? Beleza? Beleza. Lejane, a gente vai... Quanto tempo aí para concluir? Porque já estamos aqui com o Eduardo Jorge Vior para conversar com a gente antes do embaixador chegar. Entendi. Porque antes ele ficava no final, mas como acabou o horário de verão no Brasil, aí ele tem que entrar 6h45, antes ele entrava 7h45. Tem como a gente concluir então na semana que vem, Lejane? Não, tá bom. É só para dar o fecho, então. Muito aí bem. Nós, no próximo comentário, nós vamos, então, colocar quem ganhou o quê em todas essas monarquias que voltam, que são restauradas, né? Vamos tentar detalhar isso de forma resumida, né? Para não... E aí colocar na essência, né, quais foram as grandes questões: legitimidade, restauração, equilíbrio entre os reinos, as potências. E aí seguimos semana que vem com o nosso comentário e vou ver se produzo aí 1 ou 2 artigos no transcorrer da semana para ilustrar esses vídeos que já vão ficar completos, então, beleza? Perfeito. Obrigado, um abraço, boa sequência no programa. Obrigado, pessoal. E atrás do senhor nós temos um banner, o que é? Então, rapaz, um dia eu vou pedir aí um destaque, porque está rodando aqui aquele livro que eu falei, né, que é o livro sobre eleições, que tem o apoio de vocês. E aí nós vamos começar já a fazer a pré-venda agora, já depois do Carnaval aí, né? Ele deve ficar pronto até o dia 10 de março, o livro. Tá bom? Muito bem, excelente. Bom dia aí para você, Lejane. Um abraço. Conversamos aqui com o Lejane Birran, ele que é sociólogo, analista internacional, e falou com a gente sobre a construção da ordem internacional, ele agora falando do Congresso de Viena. E a gente já tem o Eduardo Jorge Vior para conversar com a gente sobre Venezuela, Grupo de Lima, Conselho de Segurança da ONU e a atitude do Brasil. Eduardo Jorge Vior, estamos todos para ouvir a sua avaliação sobre a atitude do Brasil, uma visão de fora aí, porque a nossa não tem sido muito favorável, infelizmente. Bom dia para você. Bom dia. Já ficou surpreso. Não, eu acho muito favorável a posição do Brasil no Grupo de Lima. Acho que deu bem. Vamos começar. Após o fracasso total do dia D, da jornada do sábado 23, cuando los oposicionistas con el apoyo de los Estados Unidos esperaban entrar en caravana triunfal en la Venezuela como apoyo pelo menos da mitad de las Fuerzas Armadas, ese todo acabó en nada. Nem a violência atingiu os limites que eles precisavam. Eles tinham preparado, como demonstrou o chanceler Jorge Arrasa, comunicado que falava de miles de mortos. Os mortos, infelizmente teve mortos, mas não passaram segundo as contas dos 2 ou das 7 mortos nas duas divisas, na divisa colombiana e na divisa brasileira.
a violência mais forte, em realidade, foi do lado brasileiro, porque aí a violência foi armada. Os grupos, a gente não sabe bem ainda se verdadeiramente foram grupos indígenas ou foram diretamente paramilitares que atacaram a Guardia Nacional Bolivariana, mas atacaram com armas. Então, aí já foi uma outra situação, um outro processo. Após esse fracasso... Eduardo, desculpa te interromper. A situação ali é complicadíssima. A gente tem como comentarista o Piero Leiner, que é antropólogo, inclusive ficou na Amazônia um tempo, e tem colegas que estão lá, que trabalham com essas comunidades indígenas. E ele contava que não dá para dizer exatamente... oficialmente teria morrido uma indígena. Há uma disputa sobre se a bala era da guarda bolivariana, se era uma falsa bandeira ou não, e é bastante complicado porque essa comunidade indígena, me falta o nome aqui, mas tem uma parte na Venezuela, uma parte no Brasil, mas que mantém contato, parentes ambos os lados da fronteira, mas essa própria etnia indígena é dividida entre metade, salvo engano, adventista e metade católico. E a metade católica está com o chavismo e a metade adventista está com a oposição. E, fora isso, tem garimpo ilegal na região, e a comunidade indígena também tem essa briga teológica, mas também territorial, porque as lideranças indígenas ganham ali alguma coisa em cima do garimpo ilegal. Então, é bem mais complicada a questão do que a gente pode imaginar. E, obviamente, né, a manchete de que morreu uma indígena é muito interessante do ponto de vista propagandístico internacional, né? Ainda mais quando se fala em intervenção humanitária. Então, a possibilidade de ser uma falsa bandeira é muito, muito grande. Sim, eu fiquei o dia todo olhando os vídeos das duas partes, e para um olho experimentado ficava muito claro que os grupos indígenas não eram grupos, entre aspas, da população civil, eram grupos organizados que faziam combate de guerrilha. Assim, você podia ver as movimentações, como avançavam, como se retiravam. Toda a organização era de um grupo de guerrilha já treinado, já preparado. Isso, para mim, ficou claro só tanto em olhar os vídeos. Bom, voltando para as conclusões políticas. Primeiro, o fracasso da operação do sábado. Segundo, um fato muito estranho, desculpa, foi na noite do sábado, na cidade de Cúcuta, foi detido pela polícia colombiana um oposicionista venezuelano muito conhecido, agora não lembro o nome, de uma posição de ultradireita muito violenta. Segundo ele, foi detido por um grupo, ia já em caminho da divisa, quando a chanceler colombiana ligou para eles para deter a operação. Primeiro aspecto. Segundo a polícia colombiana, esse oposicionista estava ubriaco e atacou a polícia. Igual, o fenômeno estranho aí é a ideia da expulsão do país. Essa é a ideia de um grupo da polícia colombiana ficar sequestrando um oposicionista venezuelano para o levar para a divisa. Eu acho que também dentro das forças colombianas existe uma divisão sobre a atitude em relação à Venezuela. Não pode esquecer que Cúcuta é uma cidade de narcotráfico, uma cidade de contrabando de petróleo, e todo esse conflito na divisa ruína o negócio. É ruim para o negócio. Você não pode ficar contrabandeando se a divisa está fechada militarmente.
Assim, ele faz melhor assim, é preciso lembrar que na divisa, na divisa colombiana-venezuelana, no norte, ou seja, o estado de Zulia em Venezuela e Táchira, e o departamento de norte de Santander, as famílias transitam através da divisa todos os dias. As famílias são famílias binacionais. Então, temos uma mistura de negócio pequeno, do negócio familiar, do negócio de leva atrás, de um lado para outro, com o grande negócio, o negócio da exportação ilegal de petróleo, a droga, as armas, o tráfego, tudo. Então, essa operação militar ruína o negócio. Acho que esse pode ser um forte problema para a polícia colombiana, que a gente sabe quão corrupta é, e as suas ligações com o narcotráfico e o tráfico de armas. Interessante. Bom, então eles alegaram que o oposicionista chegou embriagado, atacando a polícia, e levaram ele para a fronteira e fizeram uma expulsão ad hoc lá. Se a chanceler colombiana não ligava para eles, ele acabava em Venezuela. Interessante. Interessante. Sim. Bom, todo esse contexto é que combina o que você contou com a situação na outra divisa, mostra que os caras fizeram uma operação sem contar com a realidade. Isso lembra uma velha história, acho que contava o Maradona, do futebol argentino. O trainer que explica para os jogadores: agora você vai fazer lá, vai ir para lá, vamos ter o gol. E o jogador pergunta: e os outros não jogam? A gente tem uma versão brasileira dessa. Carlos Michel, corre aí, quem foi que falou? Ah, foi o Garrincha. O Garrincha lá num treino também dessa forma, o treino de jogar. Você faz isso, faz aquilo, e aí... Garrincha, na Copa de 58, na pré-eleição, o Brasil enfrentaria a União Soviética. Isso. E o treinador disse que você fazer isso, fazer aquilo outro, né? E o Garrincha sentado no cantinho do vestiário, até que ele levanta o dedinho para... Mas vocês já combinaram com os russos? Isso virou... Isso virou uma expressão no Brasil, a gente usa até hoje, quando alguém despreza, né, a reatividade da outra parte, fala: já combinou com o russo? Combinou com o russo. Aí virou uma expressão aí folclórica brasileira, muito usada na política, inclusive. Provavelmente o Maradona pegou a anedota do Garrincha, é muito provável. Bom, então, a situação é essa. Na reunião do grupo de Lima, a gente esperava e temia, nós temos falado sobre isso, temia uma declaração apoiando a intervenção militar. A realidade foi, primeiro, para Bogotá não viajou Bolsonaro, viajou Mourão. O presidente de Chile, o Piñera, combinou com o Brasil, a velha aliança Brasil-Chile, combinou com o Brasil frear a intervenção militar. E leu hoje, num portal de notícias argentino-mexicano, La Política Online, muito vicino a Carlos Slim e a inteligência demócrata dos Estados Unidos, leu que o vice-presidente Pence teria ficado muito bravo com o Guaidó e falado para ele: mas você contou para mim que as Forças Armadas iriam se alçar contra... Olha, cara, eles podem contar essa historinha para meninos. Você pensa
que a inteligência do Comando Sul dos Estados Unidos não conhecia a realidade das Forças Armadas venezuelanas, não sabiam que a operação não ia dar. Então, isso lembra para mim a minha própria argumentação das últimas semanas que temos conversado sobre a relação entre a ofensiva anti-venezuelana dos neoconservadores norte-americanos com a situação fraca do Donald Trump. Mas a situação do Donald Trump agora já deixou de ser fraca. Porque o Donald Trump tem praticamente atingido o acordo com a China. Assim, agora ainda não fecharam. Como não fecharam o acordo com a China, também não puderam fechar o acordo com a Coreia do Norte. O sea, a reunião de ontem em Vietnã foi muito simpática, muito amável, mas o Kim não assinou nada. Então, assim, o que Trump ficou demonstrando, assim, como já velho astuto, assim, o que ficou demonstrando é que ele pode jogar como o tempo, e que os neoconservadores estão apressados demais. Eles queriam ter um efeito publicitário na Venezuela, não importava para eles se chegavam a invadir. O que eles queriam é o efeito publicitário e ter um voto do Grupo de Lima para a invasão. Mas quando Pence, que é seu chefe, fala assim para o Guaidó, e esse é seguro um informe da inteligência, é porque o Trump freou o vice-presidente. Foi o Trump que falou para o cara: oi, cara, deixa isso, vamos fazer negócio, vamos continuar. Vamos continuar com a pressão sobre a Venezuela, vamos continuar com as ações violentas sobre a Venezuela, como o boicote contra a Venezuela, mas vamos deixar que outros países comprem o petróleo venezuelano, por enquanto, porque nós temos petróleo em quantidade. Mas eles vão comprar em negócio conosco. Porque as empresas que compram o petróleo venezuelano são todas empresas que também trabalham no mercado internacional. Ou seja, eles estão jogando o joguinho, estão fazendo o joguinho de compra secreta, de compra clandestina do petróleo venezuelano. Mas eles sabem que a inteligência norte-americana tem feito assim. Tem fechado um olho. Vamos deixar o joguinho baixo, o joguinho tranquilo. Você faz o negócio, eu não ataco, não vou bloquear as contas nos bancos, mas você fica fazendo esse jogo com um preço ruim, nós assim regulamos o mercado do petróleo. Eles estão atuando, Vior, eles estão atuando com os tais bachaqueiros que contrabandeiam alimentos, né, para poder ganhar vendendo uma escassez que não existe. Então, na verdade, eles vão fazer a mesma coisa com o petróleo, é o que parece. Sim, um nível muito baixo. O grande é todo o negócio que a Venezuela vai fazer com a Índia, por exemplo. Es un negocio de venta de petróleo con empresas indias controladas pelo Estado. Os Estados Unidos já reclamaram, mas os índios falaram: nós vamos fazer. Mas essas empresas índias são as mesmas que compram normalmente petróleo no Oriente Médio.
Entonces, ¿por qué fican comprando ahora petróleo venezolano con un transporte caro? Porque el precio es ruim. Porque el precio es ruim y saben que los barcos no van a ser detidos en la mar por la flota norte-americana. Eduardo Jorge Vior, tem uma pergunta que ontem ou anteontem o outro antropólogo que é comentarista nosso, João de Ataide, fez, que é o seguinte: você acredita que é possível, num segundo momento, se houver uma escala da tensão, que os Estados Unidos façam um bloqueio naval à Venezuela para tentar realmente impedir a entrada de víveres, né, de alimentação e prejudicar economicamente, inclusive vendas para esses países? Ou você acha que a tensão é muito grande porque a China tem a Venezuela como fornecedora, etc. Você acha que a gente não pode chegar a esse estágio da escalada de tensão? Vou começar pela segunda parte da sua pergunta. A China. Assim, tudo depende do nível de negociação do Estado, do estágio da negociação com a China e com a Rússia. Assim, porque a negociação com a China regula o mercado mundial tudo. Então, assim, os Estados Unidos, assim, a política do Trump, para mim, parece ser una política de utilizar a crisis como a Venezuela, o conflicto con la Venezuela, como un mecanismo de regulación do mercado mundial, sobre todo do mercado mundial do petróleo. Entonces, se a China dá bons sinais para atingir um acordo, eu acho que eles vão tirar fora um pouco a pressão sobre a Venezuela. O bloqueio naval completo acho muito difícil por situações geopolíticas, ou seja, frente à costa venezuelana estão as Antilhas neerlandesas, Aruba, Curaçao, Bonaire. Se a Holanda é um aliado, é aliado e concorrente dos Estados Unidos no mercado petroleiro. Eu já contei a última semana que a central de distribuição da Shell para toda a América do Sul está na Trinidad, na ilha de Trinidad. É decir, a Holanda não vai fazer nada que possa arruinar o mercado da Shell. É decir, se um conflito, ou se o conflito vira conflito militar, para a Holanda é muito perigoso. Eles não vão apoiar, se a Holanda não apoia as Antilhas neerlandesas e não apoia Trinidad. Então, e também penso que não vai apoiar Guyana. Então, se eles três não apoiam, o bloqueio naval é impossível. Muito bem. Mas e no lado do Pacífico, Vior? Como? No lado do Oceano Pacífico. Não, mas a Venezuela tá para cá, Carlos. Ah! É Venezuela. Da Venezuela. Estou pensando na Colômbia. A Colômbia, desculpa. Eduardo Jorge Vior, antes, já temos aí o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães para conversar com a gente, mas antes de nós nos despedirmos de você, eu queria parabenizar porque você acertou naquela sua aposta de que era uma saída honrosa para o Juan Guaidó atravessar a fronteira, deixaram e agora ele não pode voltar. Então, se livraram do estorvo ali e o pessoal, agora ele vai ficar fazendo essa gira, nessa turnê internacional. Então vai para o Brasil, vai para Washington, vai se livrarem do cara. O problema fica com vocês. Ele é hoje em Brasília. Se você tem em Brasília um apartamentinho, pode alugar para ele. Grana, ele tem. Isso é evidente. É claro. Mas então, parabéns. Aí a sua aposta na semana passada foi mais que acertada. Eduardo Jorge Vior, muito obrigado pelo seu comentário. Semana que vem, em virtude do carnaval... Não, já teremos voltado, certamente, quinta-feira. Então, aguardamos seu comentário na semana que vem, na próxima quinta-feira. Bom dia para você, Eduardo Jorge Vior.
Até a quinta. Abraço. Conversamos aqui com o Eduardo Jorge Viola, ele que é analista internacional, cientista político, e conversa com a gente todas as quintas-feiras, no Dia da Geopolítica, diretamente de Buenos Aires. E já temos aqui com a gente o embaixador Samuel Pedro Guimarães, que é outro que acertou na sua aposta, porque na semana passada, embaixador, o senhor falou que achava interessante aquela questão do Mourão estar indo junto com o chanceler para a reunião do Grupo de Lima. E, pelo que a gente sabe, foi a atuação do Mourão, junto com, como fala o Eduardo Jorge Viola, inclusive do Chile, do Sebastião Pinheira, que deram um não para os Estados Unidos, impedindo, como argumento retórico, para uma possível escalada ofensiva diplomática de pressões, o beneplácito do Grupo de Lima para uma intervenção armada. Então, embaixador, o senhor é mais um que acertou a sua aposta na semana passada. Bom dia. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Carlos, e bom dia, Calazans, e bom dia a todos e todas as ouvintes e espectadoras do Duplo Expresso. Embaixador, primeiro, então eu vou puxar já para a gente emendar, inclusive a conversa que a gente estava tendo com o Eduardo Jorge Viola. O senhor tinha sugerido para falar um dos temas exatamente esse, né? A dinâmica ali contraditória entre o Mourão de um lado e o chanceler, é triste falar, né? Mas esse chanceler Ernesto Araújo, embaixador, o senhor tinha apostado nisso, né? Que o Mourão representaria uma visão diferente, de fato. O chefe ali, o plenipotenciário, eu acho que era o Mourão, não era o chanceler. Então, a gente saiu com um resultado interessante, no sentido de que não há um aval para uma intervenção militar, pelo contrário, né? Houve uma condenação, inclusive pública. Qual mensagem o senhor tira aí como resultado desse episódio? Eu acho que esse episódio revela, em primeiro lugar, eu acho, o fato de que os militares são a força progressista do governo Bolsonaro. Não, vamos deixar claro, não é nem o presidente, nem o seu ministro do exterior, nem o seu ministro da educação, né? Nem outros, né? São os militares a força mais ponderada e que vê mais os interesses da não intervenção, da autodeterminação, e sabem, como disse o chanceler Celso Amorim, que amanhã pode ser aqui. Acho um pouco exagerado. Mas, enfim, é importante lembrar disso, né? Aliás, o amanhã já chegou, porque a intervenção americana nos assuntos brasileiros é cotidiana. É cotidiana em todos os organismos do governo. Todos. Aliás, não precisa de intervenção, porque o governo se antecipa aos desejos e vai cumprindo e vai satisfazendo esses desejos com uma caridade, uma bondade extraordinária, né? Não vou nem citar, porque são dezenas e dezenas e dezenas. Mas eu acho que houve algo interessante recentemente também, foi aquilo que é o seguinte, a política externa, que é uma manifestação do embaixador Rubens Recupero, no dia 25 de fevereiro, uma palestra dele, chamada Política Externa, Desafios e Contradições. Embaixador, para o pessoal mais novo, aí vamos lembrar que o Rubens Recupero ele tinha muita proximidade com o PSDB, né? E foi também ministro na época no Salvador. Não exagero seu. É extrema proximidade. Extrema proximidade. Então, ele não pode ser acusado, embaixador, de ser um marxista cultural, né? Eu acredito, nem petista, nada de bolivariano, muito menos. De forma alguma, eu diria que ele talvez pudesse ser, acho que washingtoniano, né? O jeffersoniano. Olha, eu não vou citar todos os trechos, mas talvez 2 ou 3 trechos. É de uma violência extraordinária. Vou ler aqui 2 pequenos trechos e que me ficam dizendo assim. Obviamente, não se pode tomar a sério formulações como essas, né? O discurso de posse do ministro, vazias de conteúdo, disparates pronunciados com pompa e falta de senso do ridículo. Pequeno tempo, continua. Vejamos agora. Não, aí continua. Num governo heterogêneo, aí é um governo.
no qual o espectro de racionalidade varia bastante de uma ponta a outra, as relações internacionais se situam no extremo periférico, que os americanos chamam de lunatic fringe, a franja lunática de opiniões. Vai por aí afora com a violência, condenando tudo, compreende? E isso é importante, porque o embaixador Rubens de Cooper tem grande influência nos meios intelectuais paulistas, que o admiram assim como uma espécie de, não sei, uma espécie de grande filósofo, né? Mas de grande conhecedor da política internacional. Então, quando ele faz esse tipo de discurso sobre a política externa, mas também atacando o governo e o presidente, ele pergunta, em um certo momento, se o presidente ou o ministro estão capazes de entender o mundo, de fazer uma política externa. Ele diz que não, obviamente não. Isso é muito grave. Isso é muito grave, porque ele, de uma certa forma, orienta a elite intelectual paulista. Isso é um sinal para outros intelectuais paulistas, outros professores, também se pronunciarem. Né? E sinal também para os empresários e tudo, que tanto admiram. Né? Embaixador, isso aí não foi um vazamento por antena parabólica. Isso ele falou para que fosse visto, ouvido e repercutido, né, embaixador? Lembrando, quem é mais novo aí, na época do governo Itamar Franco, Rubens de Cooper era ministro da Fazenda e vazou lá uma entrevista, uma parabólica dele com o Monforte, eu acho, à época, e ele falava o seguinte: olha, é assim, o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde e bota para debaixo do tapete. Aí ficou famoso, aí ele teve que pedir demissão em virtude disso, né, embaixador? O grande embaixador de carreira, fez uma carreira brilhante, foi ministro do Meio Ambiente, então, no artigo dele, ele menciona muito a posição do Brasil na questão da Conferência de Paris recente. Ele foi embaixador em Washington, ele foi ministro da Fazenda e não me lembro. Foi diretor-geral da UNCTAD. Da UNCTAD, né? Que revelou insuspeitadas tendências a favor do desenvolvimento econômico. Insuspeitadas, logo corrigidas. Foi embaixador do Brasil junto ao GATT, que hoje faz parte faz parte da Organização Mundial do Comércio, o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras. Foi embaixador lá. Foi, creio que foram esses os principais missões dele. Então, uma pessoa muito conceituada, muito articulada nos meios internacionais, nos meios nacionais. Creio que é professor da FAAP. O que é a FAAP, para quem não sabe? É a Faculdade Álvaro... Não é Álvaro. Eu acho que é Armando Álvares Penteado. Armando Álvares Penteado. Que é um centro de formação da elite paulista, da jovem elite paulista. Cursos de mensalidades elevadas, né? E de professores, entre eles ele, e o embaixador Sérgio Amaral, também é professor da FAAP. Outro que não pode ser acusado de marxismo cultural, né? Enfim, então ele comenta essa questão de marxismo cultural no artigo. Recomendo muito. O título do artigo é, se você abrir aí, Política Externa, Desafios e Contradições, Rubens de Cooper, SEBRE, Centro de Estudos Brasileiros de Relações Internacionais. Tracinho, Casa das Garças. Para quem não sabe, Casa das Garças é uma espécie de uma casa onde se uniu economistas do conservadores, eles se dizem liberais, neoliberais, né? Como Pércio Arida e outros, Edmar Bach, hoje da Academia Brasileira de Letras. Poderia fazer parte da Academia Brasileira de Números, mas faz a Academia Brasileira de Letras. Não é? Se você ler isso aí, é algo extraordinário. Entende?
esse artigo pela violência das palavras. Embaixador, para quem está interessado na publicação e quiser ler a integralidade, olha, colocando como palavra-chave no Google, eu coloquei aqui, ó, política externa recupero, e colocando para achar apenas no último mês, é o primeiro link aqui, um blog publicou. Então, tem esse Diplomatizando, você vai encontrar o texto aqui, ó. Então, tá certo. Pode prosseguir, embaixador. Tá bom. Então, isso é muito importante, porque ele fica muito revoltado com a oferta da base militar aos americanos, fica também muito revoltado. É assim, né? A transferência da embaixada para Jerusalém, retirada do Acordo de Paris, e vamos por aí. Né? Enfim, e principalmente com a nossa posição em relação aos países árabes, em relação à China, e do apelo do senhor Steve Bannon, quando esteve aqui, de que o Brasil será um campo de batalha entre a China e os Estados Unidos. Né? Não é verdade? E aí vai, né? Embaixador, outros campos de batalha dos Estados Unidos com... Embaixador, outros campos de batalha do passado aí dos Estados Unidos com seus rivais geopolíticos, né, acabaram divididos. A Coreia do Sul, o Vietnã por bastante tempo dividido também ao meio, né? Pensar o Brasil como um terreno de batalha é perigoso isso aí, não? Pois é, claro, é evidente, né? E naturalmente querem que nós saiamos do BRICS. Vou criar tal situação de constrangimento que eu posso imaginar uma reunião dos BRICS em que vai o delegado brasileiro, ao presidente brasileiro, se encontrar com Putin e com Xi Jinping. Ah, meu Deus do céu. Não é? E depois de todas essas declarações sobre a China, e outras sobre a Rússia também, não é? Inclusive do chefe do general brasileiro, né, que falou que são evil states, são malignos, né, estados malignos. Inimigos dos Estados Unidos. Muito bem. O fato é o seguinte, é que isto aí revela uma preocupação muito grande, que esse discurso ecoa nas Forças Armadas, o general Mourão deve ter lido, isso tudo faz parte. E eu queria falar sobre a Previdência, porque a Previdência é o teste final do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro já foi devidamente qualificado pelo Estado de São Paulo, né, o editorial recente, devidamente qualificado como incompetente, incapaz. Não sou eu que o digo, e sou eu para criticar um presidente. Mas o Estado de São Paulo, no seu editorial principal, criticar o presidente, ele transmite uma mensagem para os seus leitores, que são as classes hegemônicas paulistas. Né? Claro que não há classes hegemônicas, digamos, sem nenhum importante, sem nenhum menosprezo, em estados como Tocantins, etc. Esses estados hegemônicos em São Paulo, né? Não é o sistema financeiro, o sistema de comunicações integrado com o sistema financeiro, né? O sistema financeiro paga o sistema de comunicações, né? Com seus anúncios, com seu, eventualmente, o transporte. Compreende perfeitamente a importância do sistema de comunicações para a preservação do sistema financeiro. É óbvio. Muito bem, e a Previdência é o teste final. E se você, olha, presidente, ou o senhor resolve isso aí, aprova aí alguma coisa, ou então não há mais nada a fazer. Né? Ou então nós resolvemos o senhor. Ou o senhor resolve isso aí, ou nós resolvemos o senhor. Pois é, não, aí nós conduzimos até a porta. Né? O embaixador, mas agora eu acho que vai dar certo, porque foi nomeada como líder do governo no Congresso Nacional Joyce Hasselmann. Não sei nem se o senhor sabe quem é, embaixador, mas agora a coisa vai. Só pode dar certo, só pode dar certo. Eu sou acostumado, segundo os jornais, a plagiar, a mentir. Enfim, todos esses deputados eleitos estão sendo denunciados por crimes eleitorais, todos. Todos não, mas muitos. Né? Desvio de verbas e apropriação de verbas do fundo partidário. Tudo numa... Os eleitos e os não eleitos, embaixador. Tudo numa mesquinharia absoluta.
é 10 mil para cá, 100 mil para lá. Não tem a grandeza de Guedel. Não tem a grandeza. Né? É tudo pobre, né? É tudo uma coisa, uma gatunagem. Né? Não é verdade? Muito bem. Então, isso. E qual é a estratégia, eu acho, que está em curso? Primeiro, o governo coloca pelo menos dois bodes na sala. Um, acabar com o benefício de prestação continuada, que beneficia os velhinhos e aumenta a idade para 70 anos. Eu imagino se um velhinho miserável, que já recebe algo porque ele está totalmente desamparado, né? E ainda tem que esperar agora mais 5 anos para poder receber. Vai morrer antes, né? Certamente. Não é verdade? No meio tempo, ganha metade do que ganhava. Isso é uma parte pequena. E a outra é o não reajuste pela inflação. Vocês podem imaginar que os milhões de aposentados, pensionistas, etc., não vão ter reajuste às suas pensões e aposentadorias pela inflação, o que é um preceito constitucional, inclusive. Né? Isso não passa no Congresso, mas se retiram para aprovar o resto. Né? E tudo isso dentro de uma estratégia extraordinária, que é o seguinte, que talvez não haja compreensão. Nós estamos diante de um desequilíbrio fiscal, segundo eles. Outros dizem que não há déficit. Mas digamos que há. E que a Previdência é um gasto. Quando há um gasto excessivo, você vai em busca dos seus devedores, em primeiro lugar. Quem são os devedores do governo? Primeiro, os que fraudam a própria Previdência, em valores extraordinários por ano, a fraude da Previdência. Como é que você combate a fraude da Previdência? Uma medida simples, contratando mais auditores. Né? Então, enquanto o governo não contrata mais auditores, é porque ele não está disposto a enfrentar a fraude. Né? E o não pagamento. Se você aumenta o pagamento, reduz o déficit da Previdência. Aí você não pode justificar a privatização. O objetivo é que vai acabar com a Previdência, não é outra coisa, não é acabar com a Previdência, né? Eventualmente. Eu acho que na batalha da Previdência o que ocorre é isso. Depois, agora os novos diretores do Banco Central foram muito elogiados pela imprensa, porque disseram que vão seguir a política de Ilan Goldfascher. Ilan Goldfascher. Como presidente do Banco Central, nada fez para evitar a evasão de divisas para os paraísos fiscais. Nada fez. Portanto, é um homem muito bem-vindo, né? Muito querido, muito apreciado por aqueles que mandam seus recursos. Nos paraísos fiscais, no mundo, o Brasil tem 400 bilhões de dólares. Segundo estimativas, brasileiros têm. Tudo ilegal. Basta que o Banco Central verifique, não quando eu tento mandar R$1.000 para o exterior, mas acima de uma certa quantia. Digamos, R$100.000. Né? E vá lá investigar o imposto de renda do sujeito, saber como é que é isso. Para que ele está mandando esse dinheiro para o exterior? Para um paraíso fiscal. Né? Mas o presidente Goldfascher é um homem de bem. Ele não vai fazer isso com seus empregadores anteriores e futuros, porque seria, eu acredito, nos meios financeiros, considerado uma falta de educação. E, portanto, não poderia mais ser convidado para os ágapes. Para quem não sabe o que é ágape, vocês vejam aí no dicionário, Carlos ou Rômulo, ágape é banquete, né? Para os ágapes financeiros, né? Que começam com a melhor champanhe. Embaixador, por falar nisso, a gente iniciou hoje o programa com a leitura pelo Carlos Krebs de um comentário que a gente recebeu do nosso articulista Pedro Augusto Pinho, relatando que foi votada recentemente na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado a indicação do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Não só na comissão, Rômulo, já foi aprovado, inclusive, no Senado. No plenário também depois. Mas nessa comissão, na Comissão de Assuntos Econômicos,
tem lá, né, na parcela, acho que são 29, que você mencionou, né, Carlos? 29 membros. 27 com 26 com direito a voto, né? Isso. Dois são do Partido dos Trabalhadores e eles não votaram a favor, aparentemente. O Pedro Pinto está tentando pegar a lista. Inclusive. Mas, embaixador, ele, na sua exposição no Senado, para não deixar dúvida, ele falou que vai lutar pela independência do Banco Central. Isso que é grave. Então, ele não vai lutar pela independência do Banco Central. Ele vai lutar pela total submissão do Banco Central aos bancos privados. Então, quando se fala de autonomia do Banco Central, em relação ao povo brasileiro, ao governo que foi eleito. Então, é a autonomia de um organismo em relação à população, ao povo brasileiro, à sociedade brasileira. Né? Certo? E a gente quer total, já uma dependência enorme do Banco Central em relação ao setor financeiro. Pega-se o nome das pessoas e vemos que os diretores provêm do setor financeiro ou vão para o setor financeiro. Né? Claro. E atendem os pedidos. Então, é uma total captura da principal agência reguladora do Estado. Embaixador, o senhor é filiado ao Partido dos Trabalhadores. O senhor acredita que há uma desinformação internamente com relação à importância do Banco Central não ser retirado da esfera democrática, da esfera da soberania popular? Como explicar que os representantes do Partido dos Trabalhadores no Senado não tenham votado contra a confirmação dele como presidente do Banco Central? Você sabe o nome daqueles que não votaram contra? Veja aí, por favor, Carlos Krebs. Você tem aí o nome. Um é o senador lá do Jean Paul Prats, acho, do Rio Grande do Norte. E o outro, Carlos Krebs, o outro não lembro agora, mas os suplentes são o Jacques Wagner e o Paulo Paim. Esses são os dois suplentes. Os titulares é o do Rio Grande do Norte. Quem é o segundo, Carlos? Já vou ver aqui. Tem um nome? Um é Jean Paul Prats, os titulares. É porque a gente não está com a ata, então a gente não sabe se votaram os titulares ou os suplentes. Como é que é o nome dele? Você podia repetir, porque é um nome que eu desconheço. É Jean Paul Prats, lá do Rio Grande do Norte. E Rogério Carvalho. Paul Prats. Não tenho a menor ideia de quem seja. E o outro? Os suplentes o senhor conhece. Rogério Carvalho. Os suplentes são mais conhecidos. É o Paulo Paim e o Jacques Wagner. Mas eles votaram ou votaram os titulares? Não conseguimos a ata, então a gente não sabe se votaram os titulares ou os suplentes. Eu também procurei, inclusive, no Congresso e não consegui achar nenhuma relação dos votantes. De qualquer forma, embaixador, votaram os membros, a gente não sabe se foram os titulares ou se foram os suplentes, mas votaram, né, pela confirmação do presidente do Banco Central. Na verdade, eles não votaram, Rômulo, eles aclamaram, né, porque foi uma aclamação. Foi unanimidade, pois é. De toda forma, eu acho que não, sem querer defender, eu acho que, de um lado, há uma necessidade de maior informação da população. Todavia, esta informação ela depende das comunicações. Se você não tem capacidade... Por exemplo, não sei se souber, mas há uma semana atrás houve uma passeata em São Paulo de 100 mil pessoas, 100 mil funcionários públicos contra o governo. Tiveram conhecimento? Eu não tive. Só tive depois de um amigo meu que estava lá. Não saiu em jornal nenhum. Então, toda e qualquer manifestação contra o governo não sai em jornal nenhum. Então, é complexo você ter, mas eu acho que deve haver um esforço de parte do partido para produzir documentos simples, muito simples, sobre o que é. Inclusive, por exemplo, a tentativa que houve, não sei se foi agora, de atribuir ao Banco Central, que foi recusado, as tarefas que o Banco Central americano tem, entre outros, de preservar o emprego. A gestão que não, preservar o emprego não. O importante é a luta contra a inflação. Por que isto? Porque a inflação corrói o valor dos títulos. Onde estão os títulos? Na mão dos mais ricos. Onde está a mão do emprego? Onde está o emprego? Na mão dos mais pobres. Quando eles têm emprego. Os mais ricos, naturalmente, estão empregados, né? Empregados em suas férias na Sardenha,
em seus castelos, suas casas de campo, né? Não é verdade? Suas famílias morando no exterior, que ninguém aqui está para dar sopa. Né? Por exemplo, vou dizer o nome, todo mundo sabe. O comediante, o apresentador, Faustão, mora em Miami. Ele vem ao Brasil gravar os programas. Família e ele moram em Miami. Eu acho que não é uma boa escolha. Há lugares mais agradáveis do que Miami, mas se justifica a proximidade dos voos, os voos são mais curtos, né? Mas é péssimo, né? Péssimo. Cheio de brasileiros. Mas, enfim. Então, eles colocaram isso, 2 bodes podem tirar, né? E aprovam coisas extraordinárias. A mesma idade para o trabalhador rural e para o trabalhador de escritório, por exemplo. É algo extraordinário, né? É algo extraordinário. A questão da parte da previdência dos militares. Essa questão pode selar um desacordo definitivo entre o senhor Paulo Guedes, admirador de Pinochet. Nós nunca podemos nos esquecer que o senhor Paulo Guedes trabalhou no Chile no período de Pinochet e que é um admirador até hoje do general Pinochet. Aliás, o presidente Bolsonaro, creio que para grande desconcerto da ala militar, no discurso de posse do novo presidente, diretor-geral de Itaipu, general Luna, fez o elogio de toda a ditadura militar brasileira, coisa que o Exército não costuma fazer. É muito discreto com relação a isso, porque sabe que não é um tema muito popular. Né? Ainda fez o elogio do general Stroessner, um dos mais longevos ditadores da América Latina. Né? O que está sendo, inclusive, investigado por pedofilia agora, acusado de crimes de pedofilia, o Stroessner. Mas já está morto, né? Mas agora fica mais fácil, né? Pedofilia póstuma. Como é que é? Post-mortem, né? Mas, enfim, essas pessoas, tudo isso é uma característica de personalidade, né? Então, nós temos essa situação que eu acho que é importante, né? Que é a questão da Previdência como último teste, na minha opinião. O mercado já deve... Enfim, o mercado, diante do fato de o governo ser o governo, do governo ter a caneta, do governo tentar, pelo menos, conseguir angariar os votos necessários a uma reforma qualquer da Previdência, qualquer reforma, né? Acham que isso vai gerar emprego. Queria necessário também esclarecer qualquer tipo de trabalho curto, para que todos soubessem, né? Que não gera emprego nenhum. Não gera emprego nenhum, tem nada a ver. Na expectativa de que gera confiança dos investidores. Naturalmente, gera redução dos custos dos investidores que deixam de contribuir para a Previdência e pressionam ainda mais os operários que conseguem se empregar. Né? Enfim, é algo extraordinário. O projeto do governo é um projeto do mercado para o mercado. Não é para o Brasil, não. Dizendo é um projeto para o Brasil, para recuperar o Brasil. Não. É um projeto do mercado, feito pelo mercado, tem toda a aprovação do mercado, para o mercado. Né? Não é para beneficiar a economia brasileira, não. Tudo isso é retórica. Né? É para beneficiar o mercado. Isso é reduzir os custos do trabalho, reduzir os impostos, reduzir os custos das empresas. Redução de impostos, redução da regulamentação, né, em geral, né, redução dos custos do trabalho e desarticulação dos sindicatos. Né, total desarticulação dos sindicatos. E, como diria Fellini, la nave va. Né? Né? A nau dos... Como é que é o nome do filme? Nau dos Desesperados, como é que é?
Naldos, sei lá, tem um filme assim com o nome, Naldo Show, sei lá. Tem um livro, né? Enquanto isso, nós temos essa situação gravíssima, né? Gravíssima, mas já resolvida. Já está tudo resolvido. Embaixador, o nome em português é Arnaldos Insensatos. Arnaldos é um livro, né? É um Isso. livro ou um filme? Deixa eu ver aqui, porque se for... A Nave Vai... É um filme de 83 de Fellini. Filme do Fellini. De 83. Não, Fellini é La Nave Va. Sim. Vai ao filme do Fellini, que é outra coisa. Mas é um livro de 1494, Arnaldos Insensatos. Como é que é? É um livro de 1494. Já se chamava Arnaldos Insensatos, né? Que maravilha. Você vê que a insensatez não é apenas são manifestações, né? Borbulhas. Né? Então, é uma coisa... Está tudo decidido já. Nós não devemos nos preocupar. Só devemos nos preocupar a não nos iludirmos nunca com o seguinte: todo indivíduo que dá declarações corretas deve ser apoiado. Né? Então é isto. Inclusive, devemos fazer as forças progressistas, onde eu incluo o Duplo Expresso. Espero que o Duplo Expresso se inclua a si mesmo nas forças progressistas. Certamente, embaixador. Muito bem. Fico satisfeito de saber isso. Não é? Deve procurar... nacionalistas e desenvolvimentistas. Pois é, isso mesmo. Né? Para que possamos, em algum momento, começar a reconstruir o Brasil. Porque o Brasil, a sociedade, o Estado, estão sendo demolidos. Né? Enfim, e isso vai ser algo muito importante, muito importante. Mas esse programa, obviamente, não vai dar certo. E, portanto, teremos condições para retornar o esforço histórico de construir um grande país, uma grande sociedade harmônica, né? Com maior grau de coesão social, menor discriminação, menor preconceito, menor violência, né? Uma sociedade que todos, a maioria tem emprego, né? Seja mais democrática, né? Mas, enfim, eu vou mandar para hoje, para o Duplo Expresso hoje, para que veja um artigo intitulado Jair Bolsonaro, regeneração ou destruição? Pode interrogar. Muito bem, embaixador. O artigo, o senhor já terminou, já concluiu a redação? Concluí. Publicaremos hoje com muito gosto, muito orgulho, embaixador. Pois é, mandarei para vocês. Muito bem. Embaixador, a gente sabe que o senhor tem um compromisso, daqui a pouco o senhor tem que se ausentar, então nós vamos liberá-lo já agradecendo por mais esse comentário. Falta algum tema que eu mencionei, né? Não, eu acho... sim, tem um último tema aqui, embaixador, que o senhor queria... Muito interessante. Receita Federal versus STF. Exatamente. Então ainda dá tempo, vamos abusar um pouquinho mais da sua agenda, embaixador. Comente, por favor. Não, até o 10 para as 8, 5 para as 8 eu consigo, eu já estou pronto para sair. Pois muito não. Bem, Aliás, embaixador, aqui nos comentários estão dizendo que o senhor está muito elegante. Muito obrigado. Fico muito satisfeito, porque pelo menos há muito tempo atrás, 2003, quando voltei ao Itamaraty, a Veja escreveu um artigo grande, mas altamente violento, contra a minha modesta pessoa. E um amigo meu telefonou para me dar os parabéns. Eu não tinha lido o artigo, porque nunca li nenhum artigo que falou bem de mim, nem mal. E não me interessa. Vou ficar perturbado, né? Ou vou ficar achando que eu estou indo bem, que pode ser um erro, ou vou ficar aborrecido com as mentiras. Eu digo, mas Bernardo já morreu. Grande embaixador Bernardo Pericassi,
pai de um grande professor da USP, Luiz Pericassi, se não me engano. Escreveu uma bela biografia de Caio Prado Júnior, belíssima biografia. Muito bem. Mas eu digo, mas Mercado, por quê? Disse, não, porque a sua fotografia está ótima. Eu disse, mas como? Aí eu disse a ele, não, por quê? Ele disse, não, porque há uma pesquisa que diz que os leitores, 70%, só veem as fotos. 20% leem o que está debaixo das fotos. E 10% leem a matéria. Então, como a sua foto está ótima, 70% já achou ótimo. E, no máximo, 10% achou ruim. Então, se os espectadores estão achando que eu estou com uma boa aparência, já é meio caminho andado, né? Para o que eu digo. Mas deixa eu lhe dizer, então a Receita Federal teve uma contribuição extraordinária, deu para o povo brasileiro, porque mostrou para o Supremo que pau que dá em Chico também dá em Francisco, né? E nunca reclamaram das investigações, dos vazamentos que ocorreram contra o presidente Lula, que ocorreram contra todos aí que foram delatados, né? E agora estão reclamando dos vazamentos. Essa foi uma contribuição que vai mostrar uma luta muito interessante, tá? Inclusive em relação a Lava Jato e os seus procedimentos ilegais, né? E com pena do ministro Sérgio Moro, que pensou que ia ser ministro supremo. Não sei se haverá tempo para isto, né? Talvez não haja tempo, né, para ser nomeado ministro supremo, né? E voltará à sua, como é que eu diria? A planície, embaixador. A sua insuficiência, a sua irrelevância curitibana. Na verdade, uma relevância maior ainda, embaixador, porque sequer juiz ele será mais. Ele se desligou da magistratura. Total irrelevância. E a outra contribuição da Receita foi a fotografia de ontem do ministro do Supremo, Dias Toffoli, né, ao lado de sua senhora. Não sei se você teve a senhora atual ou aquela outra que paga uma mesadinha? Atual. Por favor, entrem aí com a imagem, por favor. Entrem com a imagem. Saiu ontem, ou na Folha ou no Estado. Já acharam a fotografia? Estou pegando aqui, embaixador. Estou voltando no ar aqui. Receita. A fotografia dele com a senhora, ao lado. Folha ou Estado? A esposa de Toffoli do STF é investigada pela Receita. Tem aqui diversos... colocando aqui. Uma foto dele com ela? Hã? Uma foto dele com a esposa, embaixador? Não tem? Não, estou colocando aqui no ar uma foto dele com ela aqui. Eu tenho... No Google Images, está colocando aqui uma foto dela, sim. Mas é alguma foto específica ou só uma foto dela em geral para ilustrar? Foto que saiu ontem. Mas não importa. Senhora Roberta Rangel. É uma contribuição estética extraordinária. Se tiver a oportunidade de ver. É uma senhora de uma beleza... Senhora Roberta Rangel, se não me engano, advogada. Roberta Rangel. Uma beleza extraordinária. A foto de ontem foi da Folha do Estado, né? Então... Tem uma foto aqui deles dois juntos, embaixador. Vou colocar no ar aqui, ó. Essa senhora aqui, ó. Tudo em família. Como assim? Não, isso aqui deve ser um jornal mais baixo, porque aqui tem... Peguei uma foto, embaixador, que está com a seguinte legenda embaixo da foto. Tudo em família. Não sei nem se é recente ou não, mas tudo em família.
Toffoli, a mulher e a ex-amante estão com problemas na justiça. Não, por favor. Nada de baixaria. Pois é, isso aqui é algo mais... Tem uma foto, saiu ontem, onde está o ministro Toffoli e a sua senhora atual, né? Eu saiba, né? Grande beleza. Grande beleza. De modo, são duas contribuições da Receita Federal, né, ao povo brasileiro. Né? É verdade, embaixador. É importante essa questão aí, né, dessa consciência pela cúpula do judiciário das consequências do liberou geral lá atrás. E como o senhor falou que o pau que dá em Chico dá em Francisco, que a lâmina tem 2 gumes, né? Então, importante isso aí, embaixador. Realmente é algo que a gente tem que observar, a evolução disso. E oxalá, embaixador, sua hipótese aí que o senhor aventa esteja certa, não dê tempo do Sérgio Moro chegar à Suprema Corte, que ele volte para uma irrelevância ainda maior lá, como falam, a província agrícola lá ao sul do Brasil, né, embaixador? Pois é. Enfim, terá muitos convites nacionais e internacionais. Isso é certo. Muitos seminários, muitos almoços, muitos prêmios. Né? Palestras, né, embaixador? Palestra parece que é uma coisa interessante financeiramente. Palestras. É uma bela atividade. Mas é isso. Então, assim, esses são alguns dos temas interligados, inclusive. Né? Sim. Interligados. Né? E acho que vão ter consequências interessantes. Muito bem, embaixador. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Desejamos um bom carnaval para o senhor. Não sabemos se o senhor vai pular carnaval ou não, mas de qualquer forma, voltamos como quinta-feira o carnaval já acabou, contamos com seu comentário da semana que vem. É verdade. De toda forma, eu queria agradecer muito aos espectadores que me acharam elegante. Nada. Tenho certeza que eles agradecem mais ainda pela sua presença aqui, embaixador, pelos seus comentários que ajudam a gente a pensar e entender o momento atual. Muito obrigado, embaixador, e guardamos então o seu quinta-feira que vem. E obrigado ao longínquo Calazans. Semana que vem eu acho que ele não está de volta ainda não. Acho que na semana seguinte, né, Carlos Krebs? Eu acho que ele volta. Eu acho que é na próxima semana. Não a próxima, a outra. Então, depois do carnaval. Eu espero que ele volte semana que vem, porque eu vou começar a ter dificuldades em cumprir esse horário. Muito bem, muito bem. Então, depois a gente tem que combinar isso aí fora do ar. Embaixador, muito obrigado e bom dia para o senhor. Grande abraço, ótimo feriado para você. Igualmente. Conversamos aqui com o embaixador Samuel Pedro Guimarães, que dispensa apresentações. Carlos Krebs, enquanto eu vou falando aqui, eu vou ajustando o áudio para a gente poder voltar, porque quando o embaixador e o Eduardo Jorge Bior estão com a gente coloca um ganho. Espero que eu não tenha gritado muito no ouvido dos expressonautas. Pois é, já tá normal, Wellington, perdão. O Carlos Krebs pode falar a plenos pulmões agora, que eu já ajustei aqui. Voltamos. Realmente eu não entendi qual é o problema em relação à estética da esposa do Toffoli. Será que tu consegue? Eu não sei, o Carlos Krebs. É uma senhora distinta nessa aqui, ó. Vamos botar ela aqui, ó. Vou botar aqui, não sei, embaixador, talvez ela seja o tipo do embaixador, talvez, não sei, enfim. Pode ser, né? Mas o embaixador é comprometido, atenção aí, pessoal, não se assanhem, o pessoal que achou, as meninas aí que acharam o embaixador elegante, o embaixador é casadíssimo com a cineasta, salvo engano, é Maria Maia, né? A esposa que vai participar, inclusive, de um debate que nós estamos planejando aqui sobre Glauber Braga. Vamos ter... Glauber Rocha. O Glauber Braga é Braga. O Wellington... mais fácil o Glauber Rocha vir ao Duplo Expresso do que o Glauber Braga. O Wellington começou a fazer essa confusão, agora pegou esse negócio. Glauber Rocha, cineasta baiano Glauber Rocha. Vamos ter o Nildo Ourix, que é um grande entendedor e admirador. Vamos ter o Wellington, certamente, que vai querer participar nesse dia também. Sama. O Wellington entra com a parte baiana do Glauber. Porque tem lugar de fala, né? Então, aí vamos ter também o Sama, logicamente, e também a esposa do embaixador, que, salvo engano, ela fez um documentário, não é, Carlos Krebs? Um documentário premiado, inclusive que por este documentário ela recebeu a alcunha de Glauber de Saias. Olha só, nossa, que maravilha. Então, isso aí, proximamente, vamos ter esse
programa de luxo aí no Duplo Expresso. Não sabemos se vai ser gravado, se vai ser uma transmissão ao vivo. Estamos vendo isso. O que eu acho que a gente vai tentar é que nós estamos preparando um programa que vai falar sobre cultura aos sábados, né? Cinema em debate, alguma coisa assim. Então, provavelmente seria um bom mote para alavancar o programa, para ser o número 1 dessa série. O Carlos Krebs, o York mandou aqui um link. Eu vou tentar pegar e mostrar da foto, que eu acho que é aquela a qual o embaixador fazia referência. Não, mas realmente ela tá arrumada, tá bonita, devia ser um casamento, alguma solenidade, tá possivelmente... Pela parede de fundo parece algo no próprio... No Supremo, né? Olha só, então vamos botar aqui, deixa eu ver o pessoal ver, mas porque as pessoas devem ter ficado curiosas, de fato. O embaixador... Mas ela tá muito bem na foto, né? Literalmente, olha só. Inclusive o Toffoli está de toga, então provavelmente... acredito que seja assim, ó. Então essa foto aqui é que o embaixador fazia referência. Pô, eu fico andando para baixo, ela volta para cima. Enfim, mas as pessoas já viram aí, né? Essa senhora aqui. Isso aí, agora parou a foto aqui. Então, essa seria a senhora do presidente do Supremo Tribunal Federal, atual, do Supremo Tribunal Federal e também porque ela compartilha também essa pretensa mesada recebida pelo Toffoli da anterior? Não sei, Carlos Krebs, não sei. E então, por tabela, como eu falava, não só presidente do STF, mas também presidente do Poder Judiciário, e ela estaria sendo investigada, então, pela Receita Federal, assim como Isabel Galotti, ministra do Superior Tribunal de Justiça, Carlos, mas talvez as pessoas em geral não saibam, é mais uma que é membro de uma dinastia judiciária. O papai da Isabel Galotti foi ministro do STF aí na época da ditadura, então assim, são uma daquelas dinastias, então até o pessoal da aristocracia judiciária, né, da nossa juristocracia, também estão caindo aí na mão dos novos turcos concursados, né, dos novos ricos concursados, né, porque esses aí vêm que nem lá a família lá aí sua conterrânea, Thompson Flores, então, o pessoal aí é de sangue azul, é das antigas, aí desde o século XIX, mas tem uns novos turcos chegando aí via concurso, estão querendo se estabelecer também. Falta de circulação, né, Romulo? É verdade. Então, assim, esse pessoal, Carlos, tem que ficar atento, ver que realmente abriu a porteira, depois fica difícil fechar, onde passa apoio e passa boiada. O problema é o precedente. Então a gente já vai chegando aqui, Carlos, para a conclusão do nosso programa de hoje. O York já mandou o superchat. Até o momento, a gente teve a participação do Gerson Duarte Machado, que falou, vai €1 aí. O Vicente Jocos participou e falou que chegou a tempo, chegou mesmo, o Vicente. O Fabrício Dias participou e falou para a gente convidar o Mauro Benevides para falar sobre Previdência. Ô Fabrício Dias, eu acho que a visão do Mauro Benevides é um pouco diferente da nossa, né? Inclusive, parece que ele foi enquadrado pelo PDT para parar de falar dessa história de capitalização, enfim, parece que houve uma mudança, inclusive parece que ele foi enquadrado pelo PDT e não sei se também pelo Ciro Gomes. E por último, Derreb DRB participou e falou, Natal, acredito que é lá de Natal, da capital do Rio Grande do Norte, pela anulação das eleições de 2018, urnas e boletins foram violados, fora fraudadores, Bozo, acho que é Mourinho, Mourão, Trump, Trump deve ser o Trump já. E por último, aqui chegou mais um do Vicente Jogos que falou, já que o Rômulo está de branco, não é branco não, é um azul bem clarinho. Vai um verde pelo jacaré. É azul clarinho, Vicente Jogos. Aí você que presta tanta atenção nas cores das nossas camisas e tem uma leve sinestesia aí que você mistura os sentidos sempre, falando aí de cor, com paladar, com tato, enfim. Não, mas hoje é azul claro. Aliás, eu acho que branca eu não tenho, eu não costumo usar roupa branca. Eu tenho umas listradinhas, eu acho. Tem até uma que eu uso listrada, mas... O Vanish aí na Suíça deve estar pela hora da morte, então é bom não usar coisas muito brancas. Encard, eu costumo assim, eu acho que essa é das mais clarinhas que eu tenho assim de camisa polo. Quando eu usava terno, trabalhava com terno e gravata, eu usava também não era camisa branca lisa, né? Eu usava nem gelo, sempre uma listra, uma coisa assim, porque realmente branca, eu acho. Inclusive a camisa branca tem um problema, me zoaram uma vez quando eu era estagiário, que assim, sexta-feira a gente podia tirar a gravata. Eu tava com uma calça preta, né? De terno, calça social, e uma camisa branca. Aí eu tirei a gravata e abri e falaram, ô garçom, o que você vai servir aí pra gente? Tá? Os outros estagiários me zoando, né? Então depois, será que foi esse trauma? Então por isso que eu parei de usar a camisa branca? Pode ter sido lá, quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Estagiário, aprendendo, eu parei de usar a camisa branca. Mas é isso. Ô Carlos Krebs, obrigado aí pela parceria na apresentação. Obrigado, agradeço aos nossos comentaristas. Hoje o programa super agitado. Olha o superchat.
mais um superchat, eu vou ler, York, mas de fato aí para a gente poder encaixar o Eduardo Jorge Vior nesse dia, que tem tudo a ver com ele, então a gente precisou fazer um ajuste aí no horário, trazer ele para o meio do programa, mas a gente vai ajustando aí, então semana que vem já deve estar o pessoal mais acostumado com as novas janelas de tempo ao longo do programa, mas agradecemos ao Lejane Mirran, agradecemos ao Eduardo Jorge Vior, ao embaixador Samuel Pedro Guimarães, que concluiu o programa com a gente aqui, e agradeço a você, Expressionauta, que ficou com a gente até agora. E um último superchat, como falou o York, é o Reflexão Sempre, que falou o seguinte: Duplo Expresso, um programa extraordinário, como citando aí a formulação tão cara ao nosso querido embaixador Samuel Pedro Guimarães. Bom dia para você, Expressionauta. Se você não curtiu esse vídeo ainda, curta, compartilhe, aproveite enquanto a gente já tem acesso a essas redes sociais estadunidenses. Olha, o embaixador Samuel Pedro Guimarães, eu comentei aqui na semana passada, está se deliciando lendo mais de 400 referências a ele no Wikileaks, lá liberado pelo Julian Assange, dos Estados Unidos, da diplomacia americana, falando mal dele. Ele falou, em caso, ele é uma contradição, ele falou que não lê críticas, mas nesse caso específico ele está fazendo uma exceção e está lendo lá, porque alguém pegou e imprimiu os 400 menções a ele, inclusive, para ele saber quem que ia lá encontrar o embaixador, quem brasileiro entre aspas, quem aí de generais, ministros... ministros... Não são críticas, são menções. Isso, né? menções, enfim, menções, né? Então, ele está vendo quem que ia lá encontrar e passar essas informações sobre ele, visões sobre a personalidade dele. Então, ele está se deliciando com essa leitura. Então, acho que ele abriu uma exceção. Bom saber quem que ele é visto pelos outros. Né? Encadernado. Ele falou que a primeira menção logo é muito interessante, que fala que há uma diferença entre o Celso Amorim e ele. Ao passo que o Celso Amorim seria apenas um nacionalista, o embaixador, além de nacionalista, seria anti-americano. Ele falou isso. Então, os americanos ficaram, ou estadunidenses, né, ficaram preocupados com isso. Então, ele está lendo aí essas questões. Então, ele falou que alguém se deu ao trabalho de encadernar para ele, porque ele não ia ficar lendo, né, porque realmente no Wikileaks é desconexo, né? Parece aí você tem que fazer aquela busca. Não é algo muito interessante de ler de uma forma corrida. Então, alguém publicou lá, encadernou para ele está se deliciando com essa leitura. Então, Carlos Krebs, lembrando isso, a gente está na mão de redes sociais americanas enquanto isso. Estamos falando aqui, tendo na quinta-feira, um anti-americano, né, reconhecido pelos tais pelos próprios como tal. Então, é importante que a gente use enquanto podemos esse recurso. Então, compartilhe, curte, chame amigos que estão nessas redes. Vamos aproveitar enquanto não somos retirados, mas lembrando que o ponto de encontro que a gente garante é lá em duploexpresso.com, onde você deve ir, colocar o seu e-mail para você receber notificações por e-mail e também acionar a notificação pelo navegador, pelo browser, que é o sininho vermelho no canto esquerdo inferior em cada postagem nossa. Então, com esse pedido aí expresso, no Duplo Expresso, a gente conclui o programa. Lembrando que a gente volta amanhã às 6 da manhã, mas estamos combinando aqui um recesso de carnaval, porque ninguém é de ferro. Então, muito provavelmente, a gente deve voltar na quarta-feira de cinzas. Então, amanhã deve ser o último programa antes do carnaval. Então, domingo, logicamente, domingo de carnaval não tem transmissão, nem na segunda, na terça tampouco, e devemos voltar na quarta-feira de cinzas. Certo? Espero que todo mundo esteja inteiro até lá, o pessoal se contenha no carnaval, principalmente quem viaja aí, cuidado nas estradas. Principalmente o governo. Espero que o governo se contenha bastante no carnaval. E a gente não tem que fazer lives extraordinárias, porque... Governo não governo. Nesse último fim de semana eu fiquei a ponto aqui, falei, não, vou ter que entrar no sábado, se tiver alguma invasão, uma coisa lá, uma falsa bandeira, se fizer alguma coisa. Muito tenso, realmente, com muitas informações desencontradas e uma escalada de medo e pavor em relação a um futuro previsível. Né? Vamos ficar monitorando, se acontecer alguma coisa excepcional, avisaremos e faremos alguma live extraordinária, mas esperemos que não. Como falou aí o Carlos, a gente espera que o governo não governe nesse período, que vá curtir também a Siga fazendo o que está fazendo até agora, né? Vamos manter o mesmo ritmo. Exatamente. Então amanhã teremos Sama, acredito que o João de Ataíde também deve participar amanhã na nossa sexta Psy, e depois disso voltamos na quarta-feira de cinzas. Bom carnaval aí pra galera, mas lembrando, amanhã ainda tem Duplo Expresso. Então, aliás, vou deixar para desejar bom carnaval amanhã, senão o pessoal já sai aí fazendo... e não volta. Amanhã a gente se despede, então. Bom dia para você e até amanhã às 6 da manhã.